Bom dia a todos. É uma situação complicada, né? São mais de 1 milhão de casos confirmados no Brasil, 50 mil óbitos, né? 50 mil mortes. Faleceu. Complicado, complicado mesmo. Se você for pensar e analisar, a maior tragédia que nós tivemos no país até então, Brumadinho, 260, 270 pessoas morreram. E agora a gente está tendo aí 4 Brumadinhos por dia. No fim do ano a gente dobra aí o número de contaminados. Espero não, desculpa. Né? Eu acredito que pode acontecer isso aí. Só espero que não morra tanta gente. Eu comecei a fazer o vídeo, ele teve um problema no áudio. Eu estou regravando o início do vídeo, então eu vou tentar fazer um emendo aqui, emendar a parte que ficou boa do vídeo com esse início. Eu estou refazendo o início novamente. A questão da divulgação dos dados sobre a Covid e a importância dessa divulgação. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. O Ministério da Saúde quis modificar o método de divulgação dos dados no seu site oficial, tanto dos dados principalmente dos dados relacionados à questão de confirmação de casos e de mortes, né? Porque, segundo o ministro da Saúde, os dados de mortes que chegavam, de óbitos, na verdade, que chegavam para as secretarias, que depois eram repassados para os ministérios, normalmente é aqueles dados de confirmação de óbito, a certidão de óbito, aquela coisa toda, constando de que a pessoa morreu da doença da Covid, né? Então, segundo ele disse assim, não, os dados, por exemplo, que são divulgados hoje, são de pessoas que às vezes morreu há 4, 5 dias, até uma semana atrás, né? E não são dados reais daquele dia que está sendo divulgado. Porém, o que foi proposto? Que começasse a divulgar os dados do dia. Tá? É certo ou é errado isso aí? Na verdade, nenhuma das duas maneiras de divulgação estão erradas, as duas estão corretas. O que tem que ser feito é divulgar, sim, que tem pessoas morrendo e quantas pessoas estão morrendo. O problema maior é porque, a partir do momento que você modifica a metodologia de divulgação, você tem aí meio que um delay. Você vai ter um delay aí de mais ou menos uma semana. Eu não sei. Perder aí praticamente aí alguns dias de dados divulgados. E esses dados eles têm que ser transparentes, eles têm que estar em site público, né, em sites oficiais do governo. E muitos pesquisadores, muitas pessoas, elas utilizam desses dados, tá, que são dados públicos. Então você vai lá, busca esses dados e você utiliza na sua pesquisa. E quando você tem uma modificação de metodologia no meio do processo, do andamento, isso aí pode causar um problema, principalmente nas pessoas que estão utilizando esses dados, né, para fazer alguma análise, né, alguma coisa do tipo. É muito importante. Na época que desenvolvi minhas pesquisas, a gente tomava muito esse cuidado com relação do tratamento dos dados e de como que a gente obtinha esses dados. Você tem que fazer todo um desenho amostral, que a gente chama, para que você tenha aí dados robustos, tá? Que você venha ter uma confirmação daquilo que você está presenciando na realidade, na hora que você vai tratar estatisticamente esses dados. Né? E interessante que quem trabalha todo dia, por exemplo, eu trabalhava com dados biológicos, né? Também utilizava alguns dados químicos no laboratório e também fazia as minhas coletas em campo, as minhas coletas no meio externo, né, fora do laboratório. Bom, mesmo quando você está em campo, você está coletando os seus dados. Eu trabalhei com a biota aquática, trabalhei com fauna de peixes em área costeira oceânica, então a gente saía todos os meses para coletar, tinha os pontos, né, a gente tinha lá os pontos de coleta, e uma vez por mês, durante aí 2 anos,
e eu já ia fazendo a triagem do material, já ia processando o material e fazia a identificação das espécies e tal. Eu vinha separadinho pelos pontos, eu já bati o olho, já via quais... Então, e isso durante, assim, praticamente 2 anos, trabalhando, sempre tendo contato com aqueles dados mensalmente, diariamente, né? A gente percebe em que situação do ambiente que você coletava tinha uma situação um pouco melhor, uma situação um pouco pior. A gente não precisava nem fazer nenhuma análise. Visualmente a gente já começa a perceber qual local que poderia estar sendo mais afetado, porque meu trabalho era um trabalho de avaliação de impacto ambiental. Então, pelos peixes que chegavam de determinado ponto, você já percebia, assim, não, peraí, esse aqui está tendo um impacto maior e tal. Mas claro, você tem que comprovar isso depois estatisticamente, através dos modelos estatísticos, das análises, né? Você tem que comprovar isso aí. E quando você tem dados muito robustos, você sabe, a estatística, na verdade, ela se torna uma ferramenta só para comprovação. E no momento que você vai entregar esse trabalho, a banca vai examinar, vai ler, você vai ser arguído. A estatística ela é uma ferramenta que vai servir como comprovação daquilo que você já estava percebendo no seu dia a dia, né? Isso quando você tem um trabalho sério, né? Então, quando o governo modifica, o Ministério da Saúde tenta modificar, parece que não conseguiu, essa metodologia de disponibilizar dados. Por exemplo, eu precisei, no meu trabalho, eu precisei pegar dados da Agência Nacional de Águas, e numa medição de fluxo de vazão do rio, teve um momento do meu trabalho que a gente media vários parâmetros físico-químicos também da água, que teve um momento ali, um mês ou 2 meses ali, em determinado ponto lá no oceano, em área costeira, do oceânico, a área costeira que é próximo do continente, nós pegamos ali a água que não era água salgada, nós coletamos, que a água do oceano todo mundo sabe que é salgada, e tem um determinado ponto do oceano que a água não estava salgada, é uma água salobra, a gente media a salinidade, né, através de sonda, era uma água salobra. Eu falei assim, peraí, o que aconteceu? Gente, eu estava lá, no mês que isso aconteceu, teve uma enchente muito forte na região, tá? Aliás, teve muita chuva, teve 20 dias de chuva direto, tá? Foram 20 dias de chuva sem parar, incessante, na região da Serra. O rio desce, deságua no mar ali. Eu trabalhei em Itajaí, em Santa Catarina. O rio Itajaí-Açu, ele deságua ali no mar. E claro, o volume de água ele veio muito forte, muito grande. Tanto é que inundou a cidade, 50% dela teve ruas alagadas em Itajaí. Blumenau inundou bastante também. E foi muita água doce, um aporte de muita água doce, de muito sedimento no mar. E a gente foi lá no mar, poucos dias depois dessa enchente, para fazer as coletas, e realmente a salinidade da água ela baixou por causa desse aporte de água doce que desceu no rio, né? Mas como que eu ia comprovar isso? Uma banca perguntasse, ia lá ver meu gráfico que eu construí de salinidade, eu falei assim, peraí, tem um ponto aqui em determinado mês que você coletou a água salobra, não era água salgada. Como você explica isso? Aí, já pensando na banca examinadora fazer esse tipo de questionamento, eu peguei e falei assim, não, eu vou pegar todas as medições da Agência Nacional de Água, nos pontos de medição que mede lá o fluxo de vazão do rio, e vou fazer um gráfico de médias mensais dessa vazão, tá, desse rio. Eu vou fazer um gráfico durante 1 ano e meio, aí, 2 anos, para tentar mostrar que naquele mês, determinado mês, ele teve um pico de vazão, e a explicação foi essa questão das chuvas, né, da enchente. E a Agência Nacional de Águas, lá, um ponto que eles fazem a medição, que é mais próximo de Blumenau, são medições que acontecem a cada 30 minutos. A cada 30 minutos ele mede a vazão do rio, em metros cúbicos por segundo, mede ali a vazão do rio, e tinha todos esses dados disponíveis no site, são dados oficiais, né, são dados públicos, só que estava lá, dia tal,
8h30 da manhã, com 100 metros por segundo. Mesmo dia, 9 horas da manhã, 120 metros cúbicos por segundo, e assim por diante, entendeu? 200 e poucos metros cúbicos por segundo, tal. Então você tinha ali de 30 em 30 minutos medições de vazões, tá? Então eu consegui fazer toda uma compilação desses dados, consegui juntar todos, fazer uma análise de mediana. Na verdade eu fiz uma mediana, não usei média. Mediana também é uma das medidas de tendência central, né? Quem já fez estatística sabe o que eu estou comentando. A média, a mediana, a moda, né? Moda não é a moda de viola, moda é aquele valor que mais se repete, né? É a moda. Eu usei a mediana e os intervalos ali de confiança, construindo os histogramas ali no gráfico. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês visualizarem. E realmente aparece um pico de vazão muito alto ali no início do mês de setembro, né, que a enchente ela estourou mesmo, foi na virada do mês de agosto para setembro de 2011. Então no início do mês de setembro, quando a gente saiu para fazer a coleta, lá aquele pico de vazão enorme, um rio que tem uma média de vazão de 250, 200 e poucos metros cúbicos por segundo, chegou a dar um pico de mais de 1000 metros cúbicos por segundo, quer dizer, inundou mesmo. E esse monte de água doce no mar acabou provocando aí essa diferença de salinidade ali, né, na região. E imagina se no meio, tá, nesse intervalo de 2 anos aí, a Agência Nacional de Águas resolve mudar a sua metodologia. Mas vamos supor que eles tiravam esse medidor de fluxo, né, de vazão, na verdade, do rio, daquele ponto ali. Não vamos medir mais nesse ponto, vamos medir um ponto aqui a 40, 50 quilômetros rio acima. Tá? Gente, os dados que iam vir de rio acima não ia ser diferente, porque um rio entre um trecho de 50 quilômetros já modifica a sua vazão. Ele pode ter algum afluente ali no meio que está desaguando e tal, né? Então, quer dizer, já pensou se eles modificam esse método essa metodologia e essa demonstração desses dados depois? Eu não poderia ter utilizado isso no meu trabalho. Então a questão é essa, a questão é manter, se você acha certo determinado tipo de divulgação de dados, que você já comece com ele e termine com ele. Tá? Não modifique no meio do caminho, porque isso aí vai causar um problema muito grande, vai causar um delay, vai causar os dados eles não vão ficar tão robustos assim. Para você fazer uma análise estatística vai ter algumas complicações. Eu mesmo, né, que utilizei vários tipos de análise no meu trabalho, é muito complicado essa questão da análise, entendeu? Os dados eles têm que estar muito certinho, sabe? Não pode ter falhas ali na execução da coleta dos dados. Se tiver falha, você tem que excluir fora, entendeu? Você não coloca lá porque senão vai ter algum problema. Então, quer dizer, essa é a preocupação e você tem que tomar essas preocupações, né? Tem que ter essas preocupações, ainda mais nessa área agora da saúde, que são números que envolvem vidas, né? Vidas humanas. Então, a preocupação tem que ser maior ainda, né? É uma visão mais voltada para a área assim, de trabalho dentro da ciência, de como você deve tratar os seus dados, entendeu? É uma percepção fina que quem já trabalhou com isso sabe, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que sentaram ali numa cadeira dentro de uma universidade e ficou incessantemente ali dias e dias e dias e dias trabalhando. No meu caso, além de estar trabalhando não só na parte de análise, mas eu também trabalhei na parte, vamos assim dizer, trabalho braçal, né, que é processando material. Chegava o peixe, ia lá, pegava, identificava, media, pesava, aquela coisa toda. Quem trabalha com isso durante alguns anos, né, todos os dias, tem uma visão assim, muito refinada de como que esses dados que são produzidos são importantes para as tomadas de decisão. Então, gente, até mais. Tchau, tchau. Joinha.